Olá, professora Adriana, tudo bem? Hoje a gente está aqui, eu e meu colega Augusto, para poder apresentar o trabalho sobre o Jantar dos Filósofos pela disciplina aí de Sistemas Operacionais. Hoje a gente veio mostrar a nossa implementação, a nossa versão do código, que foi feita em C++, baseada no uso de deadlocks. Só para dar uma introduçãozinha, o problema do Jantar dos Filósofos é um problema clássico de computação em que cinco filósofos sentam em uma mesa circular e cada um tem um garfo à sua direita. E os filósofos têm três estados. Um dos estados é pensando, o outro é comendo e o outro com fome. E a implementação deve ser feita a partir da organização de como os filósofos vão comer, quais vão pensar e quais vão aguardar os outros filósofos terminarem de comer e como eles vão começar a comer. Então, o nosso código está aí no Visual Studio. Augusto, se você puder mostrar aí. E agora ele vai dar uma Sim, meu explicaçãozinha. caro. Ele vai dar uma explicaçãozinha sobre como o código funciona. E depois a gente vai mostrar um pouco da execução dele, tanto pelo terminal quanto usando uma representação gráfica para poder exemplificar melhor a execução do código. Então, Augusto, tudo seu. Boa tarde, Adriana. Eu vou estar aqui mostrando a implementação do código. Ele é dividido em algumas partes principais, onde aqui, primeiramente, a gente tem as ações, definidas em funções, onde ele tenta pegar o garfo, e quando ele tenta pegar o garfo significa que ele está com fome. Quando ele devolve o garfo e volta a pensar, e quando ele faz o teste, que é realizado quando ele tenta pegar o garfo. Que basicamente ele verifica se o garfo à esquerda e à direita dele está disponível, ou seja, se os filósofos à esquerda e à direita dele não estão comendo. Aí, se estiverem disponíveis, ele vai passar a comer, e se não estiver disponível, ele devolve o garfo para que não trave todo o ciclo. Ou seja, é um ciclo em que é baseado em semáforos, de modo que o código não trave. Aqui em cima está definido algumas coisas, por exemplo, o número de filósofos e o valor de cada ação. E aqui abaixo a gente tem a classe do filósofo, onde é todo o cérebro dele que mostra a sequência de ações dele, onde ele tenta pegar o garfo e quando ele devolve o garfo. Esse código é randômico e cada execução ela exibe de uma maneira aleatória. Então, sempre que a gente tenta executar, vai rodar de uma maneira diferente. A sequência dos filósofos que estão pensando e comendo vai ser de uma maneira diferente, mas em todas, se for executar passo a passo em papel, verifica-se que é verdadeiro. Que agora é só a parte, mostrando agora, voltando um pouco à parte de mostrar o código, é só a parte onde todo o programa é inicializado. A declaração das threads, que foi de longe a parte mais difícil do código, porque a gente não tinha visto isso em nenhuma matéria. E a abordagem dessa nossa matéria agora não é sobre isso. Aqui mais abaixo é a inicialização dos filósofos, a criação da cena e depois a finalização do programa, onde mesmo sai as threads. Eu vou executar aqui para dar um exemplo, só deixa eu ver aqui que acabou de dar um erro aqui em cima, eu não sei o que foi. Acontece, né? Aí, deu certo. Como você pode ver, a cena é criada e todos os filósofos estão pensando e a partir disso tudo começa a executar. Só vou dar uma travada aqui porque ele é infinito. Assim como na implementação que a senhora mostrou, ele dá aquele while true e ele fica executando para sempre. Fazendo alusão à vida do filósofo que se resume a como pensar. Desse jeito que eu estou mostrando aqui, está muito difícil de conseguir compreender. Então, o nosso colega Luca ele vai fazer uma apresentação em PowerPoint baseado em outro teste que a gente já executou outro dia. Lucas, se você quiser começar. Beleza, Augusto, valeu. É, Bom, eu vou dar uma. Coloquei no canto da tela uma representação gráfica de como que esse código ele foi executado, para poder facilitar um pouquinho a explicação, né? E nisso a gente tem aqui a numeração dos filósofos,
e a gente tem que cada um deles vai ficar em um estado. Um vai estar em verde quando estiver pensando, o outro vai estar amarelo quando estiver com fome, e ele vai estar vermelho quando estiver comendo. Então, seguindo a ordem do código aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 estão pensando. É o estado inicial deles que o código sempre vai se iniciar. Quando no início ali a gente tem que o filósofo 5 está com fome e ele vai verificar se os garfos da esquerda e da direita estão disponíveis. Ao verificar que nenhum dos dois está sendo utilizado, o filósofo ele vai pegar os dois garfos e vai iniciar a sequência de comer. Então ele vai começar a comer, ele fica vermelho, logo inviabilizando os dois garfos. Logo após a gente tem que o filósofo 4 e o filósofo 3, eles ficam com fome. Aí, seguindo a ordem, o filósofo 4 vai tentar comer, porém, ao pegar o garfo da direita, ele vai perceber que o garfo da esquerda está sendo utilizado já pelo filósofo 5. Então ele devolve o garfo da direita à mesa e continua esperando para que ele possa comer. E continua no estado de com fome, né? Já o filósofo 3 vai ver que o garfo da direita não está sendo utilizado e o garfo da esquerda, que era o que o filósofo 4 estava utilizando, foi devolvido à mesa. Logo, ele está disponível para que ele possa pegar os dois e assim começar a comer também. Assim como está mostrando ali. O filósofo 3 está com fome, o filósofo 3 está comendo. Depois, o filósofo 2 e o filósofo 1 estão com fome. Porém, a gente consegue reparar que nenhum dos dois começa a comer. Por quê? Porque o filósofo 2, que é o primeiro da lista ali, ele, ao pegar o garfo da direita, percebe que o garfo da esquerda está inviabilizado, porque o filósofo 3 está comendo, e devolve o garfo da direita à mesa. E o filósofo 1, ao tentar pegar o garfo da direita, percebe que esse da direita também está inviabilizado pelo filósofo 5, que continuou comendo. Então devolve o garfo esquerdo à mesa e continua esperando. Depois, temos a liberação do filósofo 5. O filósofo 5 que estava pensando, quer dizer, que estava comendo, agora está pensando, porque já está satisfeito. E, percebendo aqui na nossa representação, o filósofo 1 já tem espaço, já tem os dois garfos liberados para poder comer. Então, ele pega o garfo da direita, pega o garfo da esquerda e começa a comer. Depois, o filósofo 3 termina de comer, satisfeito, começa a pensar. Vendo a nossa representação, o filósofo 4 está com os dois garfos liberados, pois o 5 está pensando, o 3 está pensando, então logo os dois garfos, à sua direita e esquerda, estão livres. E aí o 4 começa a comer. O 1 libera, o 1 volta a pensar, depois de terminar de comer. E aí o 2 continua, o 2 que ainda está com fome, vê que os dois garfos estão livres e começa a comer. E assim começa, o 5 fica com fome e aí recomeça todo o processo. Isso é uma representação gráfica, só para a gente ter uma noção de como o código funciona, de como que a representação fica mais ou menos. E essa é mais ou menos uma noção de como funciona o nosso programa. O tempo de Se você me execução. permite, Luca, Claro, cara. exato. Uma das perguntas finais do trabalho foi sobre qual o tempo de execução dos filósofos. O tempo de execução de certa maneira, era muito impreciso de calcular, porque se você for considerar o tempo exatamente em milissegundos, assim como a gente conhece, vai depender tanto do poder de processamento como do código que foi implementado. O nosso código foi implementado de maneira que cada filósofo tem uma randomização para que ele tenha um tempo diferente para ele comer. Então, em tempo precisamente, a gente não pode pontuar qual é o tempo exato que eles comem. Esse tempo, na verdade, ele é pontuado em questão de complexidade. E em complexidade, esse tempo é O de N, onde N é representado pelo número de filósofos. Como a gente tem 5 filósofos, o tempo que cada um filósofo leva para comer é O de 5. Luca, agora você pode voltar a falar, desculpa por ter te interrompido. Eu ia falar isso mesmo, mas tá tudo certo. Então, esse foi o nosso trabalho, essa foi a nossa execução.
Espero que você tenha gostado, professor, e até breve.